do Chá, o seu programa aqui no Varanda Esporte sobre Premier League, comigo, Vargas, e com ele, Leonardo Lopes. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigão. Como estamos? Fala, Vargas, pessoal de casa. E aí, como é que estamos? Tudo certo? Vamos lá, mais uma rodada, sexta rodada de Premier League. Muita coisa para falar, como sempre, vários jogos aí. Vamos ver os pormenores aí de cada jogo, principalmente do Big Six aí da Premier League. Muito bem, Leonardo. Vamos começando então a falar do City. Manchester City que goleou o Burnley. Não tomou conhecimento. Haaland jogando muito de novo. 5-1 para cima do Burnley, Leonardo. Seu destaque dessa partida, sua análise. E que parecia que o City não ia de novo, né? Porque até então estava empatado em 1-1 o jogo ali. Mas o Burnley também não contou com muita sorte. 2 gols contras do mesmo zagueiro, né? Então, sua análise dessa partida. E se o Manchester City também, após essa vitória, voltou a jogar o que a gente espera, ou se mesmo ainda assim, com esse 5-1, não tá jogando aquele futebol todo que a gente conhece, que a gente sabe que tem potencial para mostrar. Cara, achei um bom jogo do City, mas assim, é o Burnley, né? A gente sabe a fragilidade do time do Burnley, apesar de ser competitivo, como bem se mostrando competitivo, ainda assim é um time muito frágil, que o Manchester City, se conseguir colocar a bola no chão e fazer o seu jogo, vai ser muito superior, como foi também nessa partida aí no Etihad. Mas o resultado ele é um pouco mentiroso, sim, você tem razão. Acho que o 5-1 ele engana muito quem viu a partida, quem não viu a partida. Porque é um City que abre o placar com um gol contra ali do Esteve, né? E aí toma o gol de empate no finalzinho. Toma o gol de empate ainda no primeiro tempo ali com o Jadon Anthony. E fica um jogo meio disputado ali, onde o City começa a dar. Parecia que ia dar de novo aquela perdida, né? Que ia se desconcentrar, como vinha acontecendo nos últimos jogos. Mas não, aí volta o Haaland, e aí não tem, você perguntou o destaque não tem como ser o Haaland. Vai lá, dá uma boa assistência, bonita assistência de cabeça ali pro Matheus Nunes fazer o gol, fazer o 2-1. E aí meio que abre a porteira. Aí meio que o Burnley perde as forças e não consegue reagir a esse segundo gol. Aí logo na sequência ainda tem um outro gol contra, de novo do Esteve, que aí derruba ainda mais a equipe, porque não é normal, né? Muito raro. Acho que foi a sexta vez, eu vi hoje esse dado, foi a sexta vez na história da Premier League que o jogador faz 2 gols contras no mesmo jogo. Então é muito raro, acho que destabiliza principalmente ele, mas também toda a equipe. E aí um 3-1 já fica mais difícil. E em erros individuais, o Haaland vai lá e faz o 4-1, faz o 5-1, aproveitando bobeadas ali do Burnley, que estava tão bem não, mas estava conseguindo fazer um jogo seguro, um jogo disputado ali contra o City, mas aí desmorona e acaba entregando 2 gols no final, que deixa o placar elástico, enganando o que foi de fato o jogo. Mas o destaque é o Haaland, não tem como. 2 gols, uma assistência, jogando muito de novo, sendo muito participativo, gerando muito mais jogo do que ele já gerou no City. Assim, é enganoso falar que o Haaland é só o cara que faz o gol. Mas ele também não é um Harry Kane, um João Pedro que vai te ajudar tanto na partida, vai te gerar tanto jogo. E é um Haaland que eu vejo que vem evoluindo nesse sentido. Assim, ontem ou sábado? Sábado. Acho que foi sábado. Eu vi um Haaland mais participativo, gerando mais jogo. Tô gostando de ver desse Haaland de 2025, 2026 aí. Espero que continue assim, porque em gols, em números, é até bizarro a gente falar, né? É um negócio inacreditável, assim. Cada vez mais surreal. Se eu não me engano, são 8 gols em 6 jogos nessa Premier League. São números estratosféricos que a gente já fala aqui toda semana. Se continuar nessa média, com a idade que ele tem, é para chegar em números aí de Cristiano Ronaldo e Messi com tranquilidade. Bom, falando em Cristiano Ronaldo, que foi o quase jogador do Manchester City, antes do Manchester City ter comprado o Haaland e tudo. E o que se falava é que o Haaland viria, mas não é aquele atacante que constrói jogadas. É aquele atacante para só finalizar. E nessa temporada, aqui, pelo menos nesse começo de temporada, ele está demonstrando muito fator de assistência. Já começa a jogada, aquele gol que ele fez na rodada passada, que ele deu o contra-ataque, ele tocou contra o Arsenal e já esperou a bola ali na frente para ele correr. Então ele armou, ele fez a tabela, já apareceu para finalizar de maneira muito bem feita, né? Então é um Haaland que a gente espera muito mais dele, porque tá no auge. Tá no auge da carreira dele. Só lembrando, Leonardo, você falou que foi apenas 6 jogos que teve de jogadores que marcaram gol contra. Eu fui pesquisar aqui rápido, porque em 2014,
Faz um ano já, né? Vai fazer um ano. 2014, o Southampton venceu por 8-0 o Sunderland. Não, 2014 já fazem 11 anos, Vargas. Vai fazer 11 anos, né? Aqui eu vi que foi em outubro também, né? E esse vídeo aqui vai sair no finalzinho de setembro, começo de outubro. E naquela ocasião, o Sunderland fez 3 gols contras. E eu pensei, será que foi de jogadores que repetidos ali? Mas não, foi de jogadores diferentes ali. Então, 8-0. Só gosto de colocar o Southampton aqui na pauta, porque vai ser raro o Southampton participar no Festa do Chá do jeito que tá. Vamos subir um pouquinho o horário ali. A gente falou dos jogos do jogo da 10 horas. Vamos falar do jogo da 8h30, onde tivemos o Manchester United. E com mais um vexame ali, Brentford 3, Manchester United 1. O Ruben Amorim, ele é aquilo que a gente estava falando nos programas anteriores. Ele está esperando a diretoria do Manchester United mandar ele embora. Porque não é possível, o cara tá... Não é possível, Leonardo. Não tá dando mais certo, cara. Não tá dando mais certo. Não tem como, cara. Deixa eu até pegar os números. Cara, não deu liga, né? Olha sua análise do jogo aí. Não deu liga, né? Acho que tá muito claro, tá muito evidente aí para todo mundo. Apesar da vitória na rodada passada contra a equipe do Chelsea, a gente sabe que ali teve um elemento a mais, né? Teve um fator exclusivo daquele jogo que foi a expulsão do goleiro. E aqui não aconteceu isso, assim como não vai acontecer todo o jogo. E aí a gente vê as fragilidades do Manchester United acontecendo de novo. E, cara, é até chato a gente ficar falando tanto, batendo tanto na mesma tecla, mas é isso, é um Ruben Amorim que não abre mão das suas ideias de maneira alguma. E nesse jogo, mais uma vez, ficou comprovado. E assim, nesse jogo ficou até feio de ver, cara. O Mbeumo, ele virou ala em dado momento da partida. Assim, ele não abre mão desse esquema com essa linha de 5 ali, com 3 zagueiros, 2 alas, a ponto do seu atacante, do seu cara que ele contratou para ser um 10 atrás do centroavante, virar ala. E aí entra o Mason Mount. Entra o Mason Mount no meio de campo, e depois ele faz outra substituição, o Mason Mount vira ala também. Então, assim, é uma convicção nos seus ideais que é até bonita de se ver, mas é uma teimosia, assim, absurda, cara, porque não abre mão de maneira alguma. E aí, mais uma vez, prejudicando o Manchester United. Eu acho realmente que, eu já falei isso aqui, eu acho que ele está pensando muito em si e pouco no time. Eu acho que ele quer provar que está certo a todo custo e vai insistir nisso para, no final, virar para todo mundo e falar, tá vendo como eu estava certo o tempo inteiro? Do que ele está pensando numa evolução do clube, né? Então ele está pensando no clube se dar bem. Então, assim, mais um jogo muito ruim, um jogo muito abaixo do Manchester United, onde a gente viu um Brentford que até agora na temporada não tinha mostrado nada, assim. É um trabalho completamente novo do Keith Andrews, cara que era treinador de goleiros lá treinador de bola paradas do Thomas Frank. Thomas Frank foi lá para o Tottenham, ele assumiu o time, ainda não estava dando liga, não estava conseguindo se entrosar, conexões ali, um time que estava sofrendo nessas 5 primeiras rodadas, faz um jogo aqui, ganha bem, com autoridade, com 20 minutos de jogo, o jogo já estava 2-0 para o Brentford, assim, sem passar dificuldades mesmo. E aí, cara, o Chesco faz o gol ali, vai aos 26 minutos, e o Matheus Cunha consegue um pênalti. Pô, vai empatar o jogo, cara. E aí o craque do time, o cara que a gente sempre fala aqui, se a gente elogia tanto, o Bruno Fernandes vai lá e perde o segundo pênalti consecutivo. Elogiamos tanto ele no programa passado, cara, por conta do jogo contra o Chelsea. Cara, é complicado. Além de tudo, é uma maré de azar muito grande, assim. Óbvio, tem o lado do Bruno Fernandes perder mais um pênalti, e a gente sabe como ele não perde pênalti, e perder 2 é tão espantoso, mas também temos que falar do lado do Kelleher, né? Que é um baita de um pegador de pênalti desde a época do Liverpool. O Liverpool tem aí Copa de Liga e Copa da Inglaterra muito na conta do Kelleher em disputa de pênalti. Tem 2 contra o Chelsea, que ele é o grande protagonista ali. Ele sempre foi um grande pegador de pênaltis, sempre ajudou o Liverpool nisso. A última, inclusive, contra o Real Madrid, pegando o pênalti do Mbappé na temporada passada na Champions League. E agora pega de novo, faz uma boa defesa. O Bruno Fernandes não bateu bem, mas também não bateu tão mal assim. O Kelleher faz uma boa defesa e ajuda o Brentford a sair com essa vitória. Depois o Jansen ainda fecha o placar lá. Bom destacar também os 2 gols que eu citei, com 20 minutos estava 2-0, 2 gols do brasileiro Igor Thiago, né? Vendo ele dar certo aí no Brentford, não estava tão bem, não estava conseguindo ali, assim como o time inteiro,
como eu disse, mas aí faz 2 gols para ver se deslancha logo e a gente tem mais um bom jogador em Premier League do Brasil, né? Porque esse é um que ainda não tinha deslanchado, mas agora acho que esses 2 gols pode ser que finalmente consiga entrar numa boa fase. Bom, aquilo que você falou também, é um novo técnico, é um novo formato, é um novo estilo, é novo tudo, né, na equipe do Brentford. E uma vitória com o Manchester United, mas não tá jogando tão bem, não é naquele Manchester United que a gente conhece, mas sim, é o Manchester United ainda. Então essa vitória do Brentford, eu acho que eleva muito mais esse trabalho novo aí do técnico do Brentford. Deixa eu até pegar a classificação aqui, ó. Hoje, o Manchester United tem 14º colocado. E o Brentford tá numa posição acima, tá 13º. Os dois são o mesmo número de pontos, mas você ganhar de uma equipe que está ali brigando no mesmo nível que você hoje e sendo uma equipe de grande expressão, que é o Manchester United, só engrandece ainda mais esse trabalho. E o destaque também aqui, eu acho que a gente vai escolher o craque da rodada aqui no finalzinho do programa, mas um grande nome que, na minha opinião, deveria ganhar é o Igor Thiago aí, por ter feito 2 gols do Manchester United e, cara, jogando bem. Bela vitória do Brentford, venceu com mérito. E o Manchester United é aquilo, só vive de passado? Não dá. Já tá na hora de rever esse técnico aí. O Rubem Amorim não tá fazendo um bom trabalho. É igual que você comentou também. Tá se perdendo sozinho. Sabe? Bom, esse esquema de 3 zagueiros pro Manchester United hoje parece que não tá dando certo. Mas deu certo contra o Chelsea ali. Perdeu um jogador, perdeu o goleiro com 5 minutos de jogo. E tem até um caso engraçado, não sei se você viu nas redes sociais aí, que tem aquele torcedor do Manchester United que ele só vai cortar o cabelo quando o Manchester United ganhar 5 seguidas. Acho que... Acho que vai demorar pra esse cara. Hã? Não vai cortar mais. Não vai cortar, né? Só vai cortar quando conhece e não vai cortar. Outro time do Big Six que também perdeu na rodada foi a equipe do Chelsea, o campeão do mundo. Perdeu para o Brighton por 3-1, Leonardo. O que está acontecendo? Tudo placar 3-1. O Chelsea de novo teve outro expulso. O Chalobah foi expulso no segundo tempo. E os gols ali foi triste, né? Para o torcedor do Chelsea foi triste. Os gols saíram depois dos 90 minutos, típico de Premier League. Para quem gosta de Premier League, está acostumado a ver gols depois dos 45 minutos do segundo tempo. Cara, é até bom a gente avisar aqui quem está nos assistindo que isso aqui não é um replay, você não está revendo o vídeo da semana passada. É um novo vídeo. Mas aconteceu de novo, parece a mesmíssima coisa, assim, um Chelsea que começa bem o jogo, assim, esse jogo ele foi bem morno, assim, cara, um jogo que não aconteceu muita coisa, um jogo bem parado ali, mas o Chelsea começa um pouco melhor, faz o gol com o Enzo Fernandes ali numa bola que acaba, no bate-bate ali, acaba sobrando para ele, né, num desvio que tem na área, acaba sobrando para ele marcar de cabeça. Ele abre o placar, ele jogou um pouco mais adiantado, né? Por causa que o Reece James foi para a lateral, jogou o Caicedo e o Andrei. O Chelsea tá sem o Palmer, né? Ele teve uma lesão no último jogo contra o United. Uhum. Então, o Enzo jogou um pouco mais avançado, conseguiu pisar na área, fazer esse gol. Mas aí, cara, quando parecia que estava tudo ali bem, o Chelsea ia vencendo, um time difícil, o Brighton é um bom time, né? Acontece de novo ali um lance de um erro individual, né? E dessa vez eu nem vou colocar na conta do Chalobah, não, vou colocar na conta do Andrei Santos mesmo, que se atrapalha ali com o domínio, comete um erro e acaba tendo o Chalobah acaba se sacrificando ali pela equipe e sendo expulso, fazendo a falta no jogador do Brighton. Então o erro dessa vez foi do Andrei, querendo ou não, ele que prejudica o Chelsea ali. Mas de novo uma expulsão, e aí o Maresca, assim como fez contra o United, fez aqui também, se desespera e tira todos os seus atacantes, coloca ali defensores e fala, vou ficar com esse 1-0 aqui, não vou gol, mas falta combinar com outro time, né? De novo ele tem essa ação, e o Dani Welbeck, o interminável Dani Welbeck, vai lá, empata o jogo, e depois ele ainda faz o terceiro gol, mas ele empata o jogo, e aí você fica, vou ter que segurar o empate aqui agora, né? Porque já tirei todos os meus atacantes, não tenho ninguém, tenho só um time extremamente recuado, e já fiz todas as substituições, estou com 1-1, tem que segurar o empate. E aí, mas mesmo assim não adianta, acho que com 92, se eu não estou enganado, o The Kuiper, ele vira o jogo ali,
E aí o Maresca olha para o banco, ainda tem bastante acréscimo, né? Que o jogo ficou bastante parado, tem bastante acréscimo. Ele não tem o que fazer, não tem mais substituições, já gastou tudo, tá time inteiro defensivo, tá com vários volantes, vários zagueiros no jogo, e não tem opção, e não tem poder de fogo. É a mesmíssima história do que aconteceu contra o Manchester United, cara. Assim, esse desespero, esse pânico que dá no Maresca quando o jogador é expulso, eu acho que não tá dando para entender, assim. Perfeito. O Welbeck ainda faz o segundo gol dele, né? Faz o terceiro no finalzinho do jogo. O Brighton vence. Boa vitória do Brighton, emenda aí duas seguidas, não, empatou com o Tottenham, né? Mas pegando 2 times seguidos de Big Six, empatou com o Tottenham, vencendo o Brighton, vencendo o Chelsea. Acho que é uma grande vitória para o trabalho do Hudler aí. Dá uma engrenada também. É um time que a gente talvez tivesse uma expectativa alta demais. No começo do campeonato mostrou que não seria para tanto, mas vem aos poucos se recuperando e conseguindo bons resultados. Do lado do Chelsea, é aquilo que a gente vai na tecla toda semana, parece. A cada hora que passa, ele se prova que não tem condições de disputar título de Premier League. E os motivos são muito claros e são os mesmos que a gente fala aqui toda semana. Não olhou para o mercado, não olhou para as deficiências do time com carinho. E aí, cara, quando você tem uma defesa tão deficiente e um goleiro abaixo, isso acaba pesando numa disputa tão equilibrada como sempre é a Premier League. O Chelsea vai pegar o Liverpool na próxima rodada. O Chelsea não tem Fofana machucado, não tem o Cole machucado já faz tempo. O Chalobah está suspenso. Se eu não me engano, o Aradabioi também não pode jogar. Assim, quem vai jogar na zaga do Chelsea contra o Liverpool? Vai ter que colocar o menino, o Rato, né, que veio do Ajax, que foi titular nesse jogo aqui também, e vai ter que jogar com o Achampong, menino de 19 anos, que também entrou nesse jogo, né? Foi um dos que entraram, né, nessa desespero do Maresca. Então, assim, essa vai ser a dupla de zaga do Chelsea, uma zaga C. Deveria ter olhado com mais carinho para a zaga e para o gol nesse mercado de transferência, não fez, e agora sofre com isso. Vai ter, tanto no jogo da Champions League agora, quarta-feira, quanto no final de semana vai ter problema para enfrentar aí com esses tantos de desfalques. O Maresca tá doido. O Maresca entra em desespero ali. Eu acho muito engraçado quando você fala isso. Só uma coisa aqui, talvez o que possa virar solução para o Maresca ali é recuar o Caicedo, o Andrei Santos, que tem um pouquinho mais de técnica defensiva do que os outros jogadores ali do Chelsea, mas vamos ver o que o Maresca vai fazer para esse jogo, que não é talvez como o qualquer um, né? Então, só para exemplificar... Peças tem ali, peças tem. Só para exemplificar o que eu falei, Vargas, o Chelsea toma o gol de empate depois da virada e ele morre no banco com, vamos lá, Gittens, o George, o Gil e o Garnacho. 4 opções ofensivas que estavam no banco, poderiam ajudar o time e acabaram não conseguindo entrar porque o Maresca foi lá e resolveu segurar o jogo de uma maneira completamente desesperada mesmo, assim, muito cedo na partida. Então, são coisas que talvez a inexperiência mostre, mas acho que 2 vezes seguida é um pouco demais. Né? E uma semana atrás da outra ali, é brincadeira, mas tudo bem. Talvez ele vai tá morrendo junto com o Rubem Amorim com suas ideias, né? Lógico, ele tem mais, como que eu posso dizer, prestígio por conta dos títulos, do que jogou a Copa do Mundo, mas são coisas que poderiam ter evitado, né? São coisas que poderiam ter evitado. Quem não evitou a derrota ou a vitória ali, ou ficou no empate, foi o Tottenham, que vexatoriamente empatou com o Wolverhampton, que junto com o West Ham, ao meu ponto de vista, são os 2 piores times do campeonato. Tottenham 1, Wolverhampton também 1. Leonardo, não dá para empatar com o último colocado ali da forma que foi. Cara, você não pode perder 2 pontos para esse Wolverhampton. Não dá. E fazendo um gol no finalzinho ali, sabe? Você sair jogando em casa. Sabe, quando você tá empatando o jogo e você tá perdendo o jogo e você empata no último lance, um jogo difícil, a gente fala, pô, o empate com gosto de vitória. Mas do jeito que foi, Leonardo, pô, não sei o que acontece com esse Tottenham, viu? 1-1. Que o Wolverhampton também, 1 ponto. Primeiro ponto dos caras na Premier League. Triste. Cara, vamos lá. Esse Wolverhampton é um time que a gente já falou aqui também, é muito fraco, é bastante limitado.
Você vê algumas peças boas ali, uma aqui, outra colar. Os brasileiros são... Eu gosto bastante, acho eles bons jogadores, o André e o João Gomes. Mas é um time muito limitado, assim, que fica refém muito ali de pouquíssimo individualismo de alguns jogadores. Mas é um time que foi lá no meio de semana, na Copa da Liga Inglesa, venceu o Everton, venceu bem, venceu por 2-0, acabou se classificando. E aqui o Vitor Pereira viu ali o bom jogo que fez, né? E repetiu exatamente o mesmo time. Até o goleiro, né? Que o José Sá foi reserva, ele também manteve. Verdade. Johansson foi o titular contra o Tottenham. O John Arias também ganhou com isso, né? Ele foi titular no meio de semana, foi titular aqui também. É um time que melhorou ali, deu para ver algumas evoluções, jogou melhor, mas ainda assim muito fraco, assim, muito limitado. Contra um Tottenham que a gente esperava muito mais. Esse era um jogo para o Tottenham vencer bem, continuar nos convencendo como já havia convencendo. Eu ainda acho que o trabalho é muito bom, esse início, pelo menos, do Thomas Frank, mas tem algumas insistênciazinhas ali também que eu não gosto. Eu acho que o Xavi Simons, de novo, pelo lado, é algo que não me agrada tanto. Eu acho que ele já ficou claro que ele joga melhor pelo meio. E também eu elogio bastante o Bergvall aqui, eu já vem de tempos. Talvez não fosse para ele começar esse jogo aqui, acho que você... Está muito claro que o Kudus é o grande nome do time nesse começo de campeonato. Mais uma vez foi o melhor jogador da partida, criou bastante chances para o Tottenham. Então tem que ser ele de um lado, o Richarlison ali de centroavante. E na minha visão, tem que ser o Xavi Simons ali no meio. E você coloca o Brennan Johnson na ponta esquerda, você tenta alguma coisa. Pode ser até o Odegaard que jogou, mas eu prefiro o Brennan Johnson, jogou no meio de semana o Odegaard, mas eu prefiro o Brennan Johnson. E aí dos volantes ali, acho que aí beleza, aí tem mais discussão. Acho que o Matsara, ele para mim, o principal, o melhor jogador desses volantes do Tottenham. Mas você tem boas peças, tem o próprio Bergamo que eu falei, tem o João Palhinhas, tem o Rodrigo Bentancur. Mas eu acho que precisa mudar. O Xavi Simons precisa ser o meio campo desse time. E não foi mais aqui de novo, e aí eu senti um Tottenham desequilibrado. Um Xavi Simons sumido, um Tottenham jogando muito pelo lado do Kudus, precisando muito do Kudus o tempo inteiro, era toda jogada pelo lado do Kudus, e aí ficou manjado. E aí o Wolverhampton conseguiu fazer o gol ali, e conseguiu se defender muito bem dos ataques do Tottenham, que não conseguia achar soluções porque só tinha uma jogada e ela estava claramente manjada. E quando melhora isso? Quando o Thomas Frank mexe no time. Quando entra o Brennan Johnson, quando entra depois até o Odegaard que eu falei, o Matsar, e entra até o Max Tels, aí o time melhora um pouco, o Xavi Simons muda de posição, antes dele mesmo sair, ele muda um pouco de posição, consegue gerar um pouco mais de jogo, mas um Tottenham que ficou limitado nisso, acha o gol ali no final com o João Palhinha, salva ali um ponto, pelo menos, né? Porque era para o Tottenham ganhar 3 pontos aqui, acabou ganhando salvando no último lance, 94, e triste para o Wolverhampton, né? Que ia vencendo a sua primeira partida no jogo, fazendo pelo menos um jogo correto defensivamente até o último lance, mas acaba tomando o gol e desperdiçando a primeira vitória na Premier League. Um resultado muito ruim para os dois, né? Acabou que nenhum dos dois saiu satisfeito. Os dois saíram bem decepcionados do Tottenham Hotspur Stadium. Muito bem. No domingo, aquele jogo que a gente comenta que é o jogo para você assistir almoçando, foi até que um bom jogo. Newcastle 1, Arsenal 2, e onde vimos um Arsenal buscar o resultado de novo, nos acréscimos. O Newcastle estava vencendo até os 84 minutos, Leonardo. O gol de Voltmade, aos 34 minutos, abriu o placar. E depois, no finalzinho, Mikel Merino aos 84 e Magalhães aos 96 minutos colocou a bola na rede, trazendo a vitória para o Arsenal, que já está na segunda posição aí com 13 pontos, colando no Liverpool, porque o Liverpool perdeu. Já vamos falar de Liverpool daqui a pouco. Mas essa vitória do Arsenal, Leonardo, e essa derrota do Newcastle, deixando escapar no detalhe, não pode, cara. É igual a gente comentou na semana passada. O Brighton não pode tomar o empate do Tottenham sendo por 2-0. Lógico, era só 1-0 ali que o Newcastle estava ganhando. Mas não pode, Leonardo. Dá para segurar ali, mas não conseguiu. E o Arsenal mostrou poder ofensivo da parte defensiva. Que Mikel Merino é um volante. E o Gabriel Magalhães é o zagueiro.
Cara, acho que o grande jogo da rodada, né? Acho que Palace e Liverpool também foi muito bom, a gente vai falar daqui a pouco, mas esse aqui é o grande jogo da rodada, assim, e tem muitos elementos para a gente falar desse jogo aqui, aconteceu muita coisa. Mas a primeira coisa que eu quero falar é que a gente falou mal do Arteta na semana passada, pela falta de coragem. Agora a gente tem que dar a César o que é de César, né? Parabéns também ao Arteta pela coragem que teve. Colocou o Eze ali no meio de campo, conseguiu ser mais ofensivo, e o Arsenal, dominou o jogo do início ao fim. Do minuto 1 ao minuto 90, o Arsenal dominou as ações. O Arsenal merecia ter vencido esse jogo por muito mais. Um time realmente muito propositivo, que levou perigo ao Newcastle diversas vezes durante o jogo. O Arsenal deu 20 chutes ao gol. Um jogo muito bom do Arsenal mesmo, assim. Um time que massacrava o Newcastle, massacrava, não conseguia fazer o gol, teve bola na trave, teve uma defesaça do Pope num chute do Eze, e não conseguia fazer o gol. Numa bola alçada do Tonali na área, o Gabriel Magalhães falha, ele tenta cavar uma falta ali, não entendi o porquê, e o Voldemort vai lá e aproveita e faz 1-0, cara. No momento que o Arsenal, assim, pressionava muito a equipe do Newcastle, o Voldemort consegue abrir o placar pro time do norte de Londres, assim, do norte da Inglaterra. Aí o Arsenal poderia ter sentido o gol, né? Poderia ter abaixado com esse gol do Voldemort, mas não. Continuou jogando muito bem, manteve a calma, continuou sereno ali e buscando o gol o tempo inteiro, pressionando o Newcastle. Foi para o intervalo, voltou da mesma maneira, tentando, buscando de todos os modos. O gol vai sair os dois gols vão sair só na parte final, né? Primeiro com o Mikel Merino e os dois de cabeça, né? Primeiro com o Mikel Merino e depois com o Gabriel Magalhães. O Gabriel que ele falha no gol, aí ele vai lá e faz o gol, e não foi só isso, né? Acho que para além disso, para além do bom jogo do Arsenal, a gente tem que, infelizmente, mais uma vez, assim como no The Segunda a gente fala de arbitragem toda semana, na Premier League, infelizmente, é a mesma coisa, assim, a arbitragem da Premier League é muito ruim, é muito abaixo, e nesse jogo aqui ficou descaradamente um negócio muito, muito pequeno, assim, acho que foi uma atuação bem patética dos juízes, do VAR, de toda a comissão de arbitragem ali, foi muito ruim. Primeiro, pró-Newcastle, né, contra o Arsenal no primeiro tempo, o lance do Gyökeres, que uma bola recuada errada ali do jogador do Newcastle, que foi o Murphy, né? O Murphy ele recua errado. O Gyökeres sai na cara do Pope, ele dribla o Pope e claramente só sofre o pênalti ali. Acho que não tem nem muita discussão. O árbitro marca dentro do campo. Por mais que eu ache sim que o Gyökeres ele tenha dado uma forçada depois, dado uma jogada, e por mais que o Pope acerte a bola antes, ele vai tão estabanado ali pro lance que fica claro e evidente um pênalti ali pro Arsenal, que o juiz percebe, o juiz marca o pênalti, mas aí sabe, meu Deus, por que o VAR chamou, né? Eles dão essa justificativa do Pope ter encostado na bola, mas para mim ela não é suficiente, porque apesar de encostar na bola, ele atropela o Gyökeres, e o árbitro volta atrás na marcação, não dando pênalti pro Arsenal. E a segunda, para mim, que é até mais grave, assim, eu não lembro quem que chuta a bola, o jogador do Newcastle que chuta a bola bate na mão claramente do Magalhães dentro da área. Logo depois do primeiro gol, o gol do Merino, foi logo na sequência do gol do Merino, o jogador do Newcastle chuta a bola bate assim, o Magalhães está com o braço aqui, cara, a bola bate na mão dele, ele tá dando carrinho, né? E claramente o pênalti, assim, um lance indiscutível. A justificativa que eles deram para não chamar o árbitro pro VAR é que a bola tocou na caneleira dele antes de ir pro braço. Você vê o lance assim, eu não consigo perceber isso, de verdade, assim. E se tocou, eu acho que isso não tira o pênalti também, porque a bola ia para a área, o Magalhães não deixa a bola ir para a área com o braço. É um pênalti mais do que claro, assim, aquele que você não tem nem dúvida, não precisa nem pro VAR. Vai só falar que tocou na mão dele, claríssimo pênalti. Mas não, também não foi chamado, talvez até para compensar o erro anterior, mas não marcaram, e aí o jogo continuou 1-1 até o Magalhães ir lá e aproveitar no último lance do jogo, fazer o gol ali de 2-1 e dar essa gigantesca vitória para o Arsenal, porque a gente sabe o quão difícil é jogar no St. James Park. Conseguir uma vitória lá é muito difícil, o Arsenal conseguiu, assim como o seu principal rival, o Liverpool, também conseguiu no último lance com o Ngumorra. Dessa vez o Arsenal vai lá e consegue com o Gabriel Magalhães. Então, 3 pontos fundamentais de um Arsenal que precisava pontuar, tendo em vista que o Liverpool tropeçou na rodada. Então, assim, vitória excepcional. Para o Newcastle, fica assim um jogo onde ele não conseguiu ser o Newcastle que a gente tanto conhece, mais uma vez, né? Uma começo de temporada muito irregular do Newcastle. Mas a gente não conseguiu ver aquele Newcastle aí na temporada passada. E por aqui num jogo onde ele foi massacrado o tempo inteiro e não conseguiu achar soluções para isso. Poderia ter perdido o jogo ainda no primeiro tempo.
não perdeu por causa de trave, por causa do seu excelente goleiro Pope. Então tem que abrir o olho aí, tem que melhorar rápido. Óbvio, eu entendo que toda a novela Isaac mexeu muito com esse time do Newcastle, mas já passou, né? A temporada tá vindo aí, tem Champions League na quarta-feira, tem que abrir o olho para essa Premier League aí, porque o investimento, mesmo assim, foi alto e ele precisa ser correspondido. Perfeito, Leonardo. Como você bem citou, o Liverpool derrotado pelo Crystal Palace, acabou a hegemonia, acabou a invencibilidade. Crystal Palace 2, Liverpool 1. E parecia que realmente ia perder, porque tudo deu errado, vamos dizer assim. Até quando você pensou que o Liverpool empatou no finalzinho, não. Nketiah foi lá e fez aos 97 minutos. Primeiro, o Sara aos 9 minutos já abriu o placar. E o Chiesa lá no finalzinho empatou, mas o Nketiah foi lá e deu números finais para a partida. Liverpool perde a primeira, jogando melhor, né, superior. O Liverpool tem um time muito melhor que a equipe do Crystal Palace. Foram 20 finalizações, só que só melhor no segundo tempo, né? Segundo tempo, mas foi, é jogo, né? E a equipe do Crystal Palace teve 16 chutes, sendo 7 no gol. A posse de bola 72% para o Liverpool, 28% para o Crystal Palace. Segundo tempo, então, o Liverpool mostrou, foi igual ao Arsenal, foi para cima, mas não foi feliz nas finalizações. E ali o Chiesa foi lá e deu números finais. E o que essa derrota traz para o Liverpool? Era se esperar uma derrota ali, já que o Liverpool estava invicto nesse campeonato, mas não estava demonstrando aquele futebol de time invicto. Muitas vitórias ali foi no achismo, né? Bola achada, espirrada, tá? Só aquele gol do Bosley ali contra o Arsenal foi um bate no golaço. Mas contra o Newcastle ele demonstrou muita fragilidade. Contra o Burnley, vencendo somente de 1-0. São jogos ali que o Liverpool deveria ter demonstrado mais teor ofensivo, mas não conseguiu. Até uma hora que não ia dar certo. A sorte não ia bater na porta de novo. Foi o que aconteceu contra o Crystal Palace, hein, Leonardo? Cara, eu não acho que é surpresa, não, por conta do que a gente está vendo o Crystal Palace jogar. A gente está vendo o excelente trabalho do Oliver Glasner. Então, acho que não é surpresa. Até antes do jogo, a gente sabia que seria um jogo muito difícil. Assim, é muito difícil vencer o Palace fora de casa. E o primeiro tempo do Liverpool foi horrível, foi horripilante. Assim, o Crystal Palace amassou o Liverpool. O Crystal Palace poderia ter saído do primeiro tempo com 4-5-0, e não estou exagerando. Poderia ter encaminhado a vitória ali ainda no primeiro tempo. Não encaminhou porque o Liverpool tem um senhor goleiro. Tem um goleiro assim que é um negócio inacreditável que faz o Alisson. Assim, quem critica o Alisson realmente tem que ligar a televisão e assistir aos jogos do Liverpool, porque mais uma vez esse goleiro salvou o time de tomar uma goleada. Assim. Foram 3 milagres inacreditáveis assim que o Alisson faz. Salva o Liverpool, ainda tem outras chances do Palace. Uma bola bate na trave, uma bola do Mateta. O Palace realmente encurralou o Liverpool no primeiro tempo e não saiu vencendo por mais, porque o Alisson não deixou, porque a trave não deixou. Até faz o gol ali com o Sar. E importante, né? Pelo menos saiu do primeiro tempo com um gol. Mas merecia ter saído com muito mais. Aí sim, no segundo tempo o Liverpool melhora. O Liverpool tira porque o Slot ele coloca ali os 4 meio-campistas para jogar junto pela primeira vez, né? Gravenberch, Szoboszlai, McAllister e Wirtz. E realmente os 4 pelo meio ali. A gente até, obviamente, ora o Wirtz caía para o lado, ora o Szoboszlai caía para o lado, mas nenhum ficava fixo ali na ponta no lugar da. Não. Todos preambulavam ali pelo meio e acho que não deu certo. O Liverpool não conseguiu ser efetivo, não conseguiu penetrar a defesa do Crystal Palace. Isso ficou muito claro, tanto que o Gakpo entra no segundo tempo e melhora muito o time. O Gakpo não vinha de boas partidas, mas ele entra e faz aqui sua melhor partida da temporada, realmente mudando ali o Liverpool da água para o vinho. Acho que ele foi o grande responsável por isso. Mas mesmo assim a bola não estava entrando. O Liverpool não chegou a pressionar de uma maneira inacreditável, tem inúmeras chances de fazer o gol de empate, mas estava melhor no jogo. O Palace espertamente e estrategicamente tem essa posse de bola que você falou aí muito maior, mas era proposital. Assim, o Palace realmente deu a bola para o Liverpool e saía e se defendia muito bem e tinha muitas oportunidades de matar o jogo no contra-ataque. Então é um Palace que estrategicamente fez um jogo muito certo, muito correto. Mas o Liverpool que começou a pressionar mais, e aí entrou ali uma cavalaria ali de ataque, né? Entrou o Gakpo, depois entra o Chiesa, o Frimpong também joga por ali, acaba terminando de jogar por ali. Em dado momento o Szoboszlai volta para lateral, né? Mas depois o Frimpong entra e ele volta para o meio.
O Curtis Jones também foi muito importante ali para dar uma sustentação para o meio de campo. O McAllister estava abaixo, o McAllister ainda está abaixo, não está 100% ainda, né? Com ritmo total de jogo, mas está um pouco abaixo. Mas é um livro que consegue um empate ali no gol do Chiesa, e parecia que mais uma vez o gol salvador no final do jogo ia evitar ali um tropeço, né? Porque o empate é melhor do que uma derrota. Mas ia evitar uma derrota do Liverpool ali, né? Com o Chiesa marcando, e o Chiesa muito importante de novo em mais uma partida. Já tinha sido lá contra o Bournemouth, e aqui foi de novo. E destaque para o Chiesa também, que foi o melhor jogador em campo na Copa da Liga contra o Southampton. Mas quando parecia que ia ficar no 1-1, o Frimpong erra, o Slot até fala dele, né, na coletiva, ele já pensa em sair para atacar, para o contra-ataque, esquece o marcador, o Guerri consegue dar uma desviada na bola, e a bola sobra sozinha para o Nketiah, que vai lá e chuta, não dá chance nenhuma para o Alisson e faz 2-1 no último lance do jogo. O Kerkez também erra antes do gol, porque ele podia ter isolado a bola, ele acaba tirando para a lateral, e deixando o time ali no campo de ataque. E você não pode tomar gol de lateral, né? Com todo isso, a gente fala isso toda semana, assim, não dá para 2025 estar tomando gol de lateral. Óbvio, tem totais méritos do Palace, que faz isso, que joga o lateral para a área. Outros inúmeros, o Brentford, a gente viu também fazendo gol assim nessa rodada. Tem os méritos, obviamente, de ter treinado, mas não dá para você tomar gol de lateral, não. E o Liverpool tomou, não foi a primeira vez. Então, tem que falar do Konaté também, tá, cara? O jogo horrível do Konaté e mais um. O começo de temporada do Konaté é muito fraco, assim, muito abaixo. A gente sabe que tem esse imbróglio aí de renovação que não sai, de Real Madrid que parece que vai levar quando acabar o contrato. E enquanto isso, o Konaté não está se mostrando eficiente, está fazendo jogos muito ruins. Também falar da triste lesão do Giovanni Leone no meio de semana, estreando, 19 anos, estreando pelo Liverpool, fazendo um bom jogo contra o Southampton, e acaba ali tendo uma lesão seríssima, lesão de ligamento no joelho, vai ficar 1 ano praticamente fora. Então, o Liverpool, que não conseguiu contratar o Guerri, contratou o Leone, não tem mais o Leone, agora o reserva imediato volta a ser o Gomes, e a torcida tem de novo os pesadelos que sempre teve com a zaga. Se Konaté ou Van Dijk acabarem se lesionando, vai ter que entrar o Joe Gomes. Então, assim, também não olhou com carinho para essa posição, deixou para muito tarde contratar o Guerri e não acabou não conseguindo. É um Liverpool que ainda mostra muitos problemas, mas aquelas 5 vitórias, eu falei aqui, elas eram ótimas, mas elas escondiam problemas muito claros do Liverpool, que agora com essa derrota eles apareceram mais. E o Palace, cara, que massa, assim, que trabalho incrível do Oliver Glasner. A gente já via isso lá no Eintracht Frankfurt, não à toa, campeão da Liga Europa, e foi para a Premier League fazer um grande trabalho, campeão de FA Cup, campeão de Community Shield, e agora aí, o único invicto da Premier League, com 6 rodadas que nós temos, o único time que ainda não perdeu. Baita trabalho. Muito bem. Leonardo, a gente já está chegando no nosso final do programa aqui. Vou passar os jogos da Champions League dos nossos ingleses, porque temos Champions League nesse final de semana, já começa amanhã. Na verdade, começa hoje, né? Porque o Festa do Chá mudou de horário. Agora, toda terça-feira, às 11 horas da manhã, você acompanha Festa do Chá com tudo que rolou na rodada anterior da Premier League. Leonardo, Chelsea e Benfica amanhã às 4 horas da tarde, mesmo horário de Galatasaray e Liverpool. E Bodo Glimt é o nome do time? Bodo é isso mesmo? Enfrenta o Tottenham também às 4 horas da tarde. O Tottenham vai visitar a Aurora Boreal, Vargas. Oi? O Tottenham vai visitar a Aurora Boreal. Ah, que beleza, hein? Tomara que goleie lá, né, também, né? Na quarta-feira, às 13h45, Union enfrenta o Newcastle. Já às 4 horas da tarde, o Mônaco enfrenta o Manchester City. E para encerrar aqui na quarta-feira, o Arsenal enfrenta... O Liverpool é terça também. Liverpool é terça também. Galatasaray e Liverpool. Perfeito. E aqui na quarta-feira, Arsenal e Olympiacos às 16 horas. Vamos para a 7ª rodada da Premier League. Rapidinho, Vargas, você falou aí dos times da Champions, rapidinho. Só para eu também falar da Europa League e da Conference, que também temos ingleses. Só deixa eu pegar aqui rapidinho, deixa eu achar aqui os ingleses. Aston Villa visita o Feyenoord lá na Holanda na quinta-feira, dia 2, às 4 horas da tarde. Acho que é só ele, né? Que temos na... isso mesmo, só o Aston Villa aqui. Se eu estiver esquecendo de alguém, mil perdões. E na Conference temos o Crystal Palace, né? O Crystal Palace enfrenta o Dinamo
o Dinamo aqui de... Qual que é esse Dinamo aqui? O de Moscou? Não, de Moscou não pode, né? A Rússia está proibida. É o de Kiev. Então, o Dinamo de Kiev e Crystal Palace, quinta-feira, às 2:15 p.m. Na Europa League tem o Nottingham Forest, né? Esqueci do Forest. Então, Forest em Midtjylland. Quinta-feira também, 4 p.m. Esses são os três ingleses aí. O Forest e o Aston Villa na Europa League. O Crystal Palace na Conference. Na sexta-feira, dia 3 de outubro, o Bournemouth enfrenta o Fulham às 16 horas. Só esse jogo na sexta-feira. No sábado, dia 4, tem Leeds e Tottenham às 8:30 da manhã. Aí vamos para os jogos das 11 horas. Manchester United e Sunderland, Arsenal e West Ham. 1:30 temos Chelsea e Liverpool no sábado, hein, para encerrar o sábado. Já no domingo, às 10 horas da manhã, temos Everton, Crystal Palace, Newcastle e Nottingham Forest, Wolverhampton e Brighton e Aston Villa e Burnley. Para encerrar no domingo, às 12:30, Brentford e Manchester City, Leonardo. É isso. E é isso. Pessoal, queremos agradecer principalmente a você que assistiu o programa de hoje, que tenha uma semana muito boa e que na semana que vem estaremos de volta com mais um Festa do Chá, com tudo sobre a rodada da Premier League. Um beijo no coração de todos e até semana que vem.